Fala galera, beleza? Sou o professor Cleber Francisco e serei o professor de vocês de matemática nessa jornada em busca do conhecimento. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos estudar, vamos revisar as operações fundamentais da aritmética, beleza? Então vamos lá. Então na aula de hoje nós vamos revisar as operações fundamentais da aritmética, beleza? Vamos começar com a adição. A adição é a operação de juntar duas ou mais quantidades, ok? Então nós temos aqui 285 mais 346. Nesse exemplo, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, arma a continha, respeitando unidade, dezena e centena, armando um abaixo do outro, beleza? Foi assim que a gente aprendeu. Então agora vamos dar continuidade. 5 mais 6, a gente sabe que é 11. 11 é 10 mais 1. Então 10, a cada 10 unidades, eu transformo em uma dezena. A cada 10 dezenas, uma centena e assim sucessivamente. Então aqui nós temos 5 mais 6 dá 11, eu pego 10, que vai para lá, sobe como 1, uma dezena, e fica só 1 como resultado. Então 5 mais 6, eu coloco 1 e o vai 1. Entenderam agora? Então agora eu vou dar continuidade. 8 mais 4, 8 mais 4 é 12. Com mais 1 que veio da ordem anterior, 13. O que é que eu escrevo? O numeral 3, que é a minha dezena, e passo 10 dezenas que transforma em uma centena. Então coloco 3 e vai 1. Tranquilo? E eu continuo. 2 mais 3, 5. Com 1 que veio da ordem anterior, 6. Então o resultado dessa operação é 631. Tranquilo? Vamos ver agora operações de adição com números decimais. Vocês já conhecem, vocês não estão mais trabalhando só com números naturais ou inteiros. Vocês também estão trabalhando com números decimais. Números decimais são aqueles números com vírgulas. Tranquilo? Então nesse exemplo aqui, nós temos 23,25 mais 12,36. A primeira ideia que eu tenho que ter com números decimais é alinhar da mesma forma, respeitando a vírgula. Então, vírgula abaixo de vírgula. Então, como vocês veem aqui no exemplo, 23,25 mais 12,36. Observação, lembre-se de colocar vírgula abaixo de vírgulas, pois haverá casos que as unidades decimais ou as centenas decimais não são completas. Então você tem que respeitar a vírgula, que a partir dali começa a unidade, dezenas e centenas decimais. Tranquilo? Então eu armei a continha, botei vírgula embaixo de vírgula e eu faço a operação normalmente que a gente já conhece. Então 5 mais 6 dá 11, eu coloco 1 e vai 1 para outra ordem, beleza? E assim eu continuo. 2 mais 3 dá 5, com 1 que veio da ordem anterior dá 6. E agora o que é que eu faço? Continuo a operação. Então 3 mais 2 dá 5 e 2 mais 1 que dá 3. E agora o que é que eu faço com a vírgula? Se eu alinhei corretamente, é só colocar no mesmo local, beleza? Então vamos ver agora um exemplo de subtração. Subtração é a operação de tirar a diferença entre duas ou mais quantidades, tranquilo? Então nesse exemplo nós vemos 300 menos 281. O que é que eu tenho primeiro? Qual a primeira ideia que eu tenho que ter? Quem é o minuendo, quem é o subtraindo? O que é isso? Calma. Minuendo é o valor que eu quero tirar, o meu total que eu tenho. E o subtraindo é o valor que eu quero retirar. Então nesse exemplo eu tenho 300 menos 281. O meu subtraindo é o que está com valor negativo. É o que eu vou tirar. Tranquilo? Então o que é que a gente faz? Arma a continha, respeitando as unidades, as centenas. Aí vocês já estão ligados, que eu estou ciente. Então vamos lá. Então nesse exemplo aqui a gente armou a continha respeitando a unidade, dezena e centena. O minuendo vai estar em cima e o subtraindo embaixo, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer a subtração. 0 menos 1 não dá para fazer, tranquilo? Lembra que a tia vocês ensinaram vocês a pegar emprestado? Só que como é que eu vou pegar emprestado se o próximo é 0? Ok? Então eu teria que pegar da centena. Pegar essa centena e transformar em 2. Então 3 eu peguei emprestado, ficou 2. E para onde foi o outro? Vem para dezena. Então eu passo a ter 10 dezenas ali. E agora eu continuo a pegar emprestado. Tranquilo? Então eu quero ir para a casa das unidades. Então eu tinha 10, peguei o emprestado, ficou 9 e eu fiquei com 10 unidades. Dessa forma, é a mesma coisa de escrever o número 300, que é igual a 200 mais 90 mais 10. Eu peguei o número 300 e decompus esses números. Tranquilo? Então aqui você consegue perceber, nessa imagem aí você consegue perceber o que é que eu estou falando. Beleza? Então agora eu faço a operação. 10 menos 1, que dá 9. Beleza? E 9 menos 8, 9 menos 8 dá o quê? Dá 1. E agora eu sigo normalmente. 2 menos 2,
2 menos 2 dá quanto? Dá 0. Eu não preciso colocar o valor 0 ali, pois ele não é um 0 à esquerda. Tranquilo? Não tem valor, não tem função nenhuma ali. Tranquilo? Então aí eu concluo essa operação do 300 menos 281, que dá 9. Para conferir essa operação, eu faço o processo inverso. Somo 19 mais 281. Se o valor for 300, beleza. Então, como vocês estão vendo, o valor é 300, tranquilo? Vamos ver a operação de subtração com números decimais. Então, eu tenho 23,25 menos 12,36. O mesmo número do exemplo anterior, só que com a operação de subtração. Beleza? Então, vamos aqui. O que é que a gente faz? A gente já sabe, monta a continha, respeita a vírgula, coloca vírgula embaixo de vírgula e faz a operação normalmente. Beleza? Então, aqui nós temos 5 menos 6. 5 para tirar 6 eu não consigo, então eu tenho que fazer o quê? Pegar emprestado da ordem anterior. Então, nesse caso, a gente vai pegar do numeral 2, vai pegar do 2, tirou 1, ficou com 1 e passei a ter 15 dezenas decimais, beleza? Tenho 15, então agora eu faço a subtração, 15 menos 6, que o resultado é 9, tranquilo? E agora eu tenho 1 menos 3. 1 não dá para tirar 3, então normalmente eu vou pegar emprestado. Então ali onde tinha 3 unidades passou a ter 2 unidades e na unidade decimal passou a ter 11. 11 menos 3 eu consigo fazer essa operação. 11 menos 3, 8, tranquilo? E ali eu tenho 2 menos 2. Observação, 2 menos 2, esse 2 vai dar 0, resultado, 2 menos 2 vai dar 0. Esse 0 eu tenho que escrever, pois eu ainda não terminei, então ele não é um 0 à esquerda, ele está no meio, tranquilo? Então eu coloco o numeral 0. E agora eu tenho 2 menos 1, 2 menos 1 que dá 1, tranquilo? E o que é que eu faço com a vírgula? Simplesmente, se está alinhado, eu só faço colocar ela no mesmo local, tranquilo? Então 23,25 menos 12,36, o resultado é 10,89, tranquilo? E agora eu quero que vocês percebam a reta numérica. Essa reta numérica ela permite entender números inteiros, que são números negativos e positivos, tranquilo? A operação de adição, eu estou andando para o lado direito da reta. Então, quando eu quiser fazer uma operação de adição, independente do número, eu vou estar andando para o lado direito da reta. Se eu quiser fazer uma operação de subtração, eu vou estar andando para o lado esquerdo da minha reta. Tranquilo? Vamos ver um exemplo aqui com números inteiros. Então, eu tenho menos 1, menos 2. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho menos 1, eu estou lá no menos 1 e quero tirar menos 2. Então, isso aí permite você trabalhar com números negativos sem ter muita dor de cabeça. Se eu tenho menos 1, eu vou tirar menos 2, menos 1, menos 2, e aí vai dar menos 3 o resultado. Então, eu andei 2 casas anterior para a esquerda. E o resultado dá menos 3. Menos 1, menos 2 é igual a menos 3. Tranquilo? Então, eu quero que vocês entendam isso e percebam na reta numérica. Os números, quando eu quiser subtrair, eu vou andar para o lado esquerdo. Quando eu quiser adicionar, eu vou andar para o lado direito. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Nesse caso, eu tenho menos 2 mais 3. Para que lado da reta eu vou? Eu estou no menos 2, vou andar até o 3, então eu vou subir. É adição. Tranquilo? Então aqui, eu estou no menos 2, vou andar 3 casas. Menos 2 mais 1 dá menos 1, mais 1 dá 0, mais 1 que dá 1. Então, o resultado de menos 2 mais 3 é igual a 1. Tranquilo? Então, agora nós vamos ver a operação de multiplicação. Multiplicação é a operação de juntar quantidades iguais. Ok? Então, vamos ver nesse exemplo. 3 vezes 12. Como é que eu faço? 12 mais 12 mais 12. Eu estou escrevendo 12 3 vezes. Tranquilo? Então, como vocês estão vendo aí, 12 mais 12 mais 12 é igual a 36. Só que eu quero armar a continha, então eu coloco o numeral, armo a continha dessa forma, coloco o numeral em cima, o numeral embaixo e multiplico os de baixo por todos os de cima. Então aqui nós temos o exemplo. 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. Então eu escrevo 6 lá. E agora eu continuo. 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá 3. Então eu escrevo 3 lá. Beleza? Então aqui eu tenho esse resultado. Não precisei adicionar todos, mas o resultado foi o mesmo. Então, para vocês perceberem aqui, tenho esse exemplo, 25 vezes 23. Se eu fosse adicionar 25 23 vezes, isso daria um trabalhão, ok? E não ficaria legal, ficaria chato, cansativo.
Aí a gente arma dessa forma, coloca 25 vezes 23. Eu vou pegar todos os meus algarismos que estão embaixo e multiplicar por todos os algarismos que estão em cima. Então começamos com 3. 3 vezes 5 dá 15. 15 é o quê? 10 mais 5. Esse 10 foi para a próxima ordem. Então eu só escrevo o numeral 5, ok? E o vai 1, que veio da ordem anterior. Esse 1, eu não somo a ele agora. Eu vou somar no final depois que eu multiplicar. Então eu faço 3 vezes 2, que dá 6, mais 1 que veio da ordem anterior, que agora é a hora que eu somo, vai dar 7. Tranquilo? Então 3 vezes 25 dá 75. E agora eu quero que vocês entendam aqui. Eu tenho 23. 23 é 20 mais 3. Então, para corrigir esse 20 e ficar multiplicando apenas com 2, eu começo colocando um 0. Então, eu coloco o 0 aqui abaixo do 5 e agora eu começo a multiplicar como se fosse um 2. Tranquilo? Então, agora eu faço 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 é o quê? Já passou para a próxima ordem. Tranquilo? Nesse caso é a dezena. Então, eu coloco o 0 e vai 1 lá em cima. Beleza? 2 vezes 2 dá 4. Com 1 que veio da ordem anterior, dá 5. Tranquilo? Então nós temos agora 75 e 500. O que é que eu faço com esses números? Eu vou adicionar, que a gente já aprendeu isso, então arma a continha de adição nesse final e eu tenho o resultado. 5 mais 0 que dá 5, 7 mais 0 que dá 7 e o 5 está sozinho, repete, tranquilo. Então 25 vezes 23, o resultado é 575. Tranquilo? E como é que a gente faz a multiplicação com números decimais? Vamos lá? Então aqui nós temos 45,21 vezes 5,6. Como é que eu vou fazer essa multiplicação dos números decimais? Muitos alunos é aqui que se complica. Vamos ver como é que a gente arma essa estrutura. Eu coloquei o 45 e coloquei o 5,2. A mesma estrutura de multiplicação como se fosse um número normal. Só que vocês percebem que aí as vírgulas não estão alinhadas. Então, na multiplicação, eu não preciso alinhar as vírgulas. Como é que eu vou tratar essas vírgulas no final? Calma, vamos multiplicar normalmente como se fossem números inteiros e depois acrescentamos a vírgula, beleza? Então vamos começar multiplicando com os números inteiros que a gente já conhece, começando com 2. 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 5, que dá 10. 10 já passou para a próxima ordem. Então eu só escrevo o quê? O 0, beleza? E o 1 vai lá em cima. 2 vezes 4, que dá 8. Com 1 que veio da ordem anterior, dá 9. Então esse é o resultado, só que a gente ainda não terminou. E agora vamos multiplicar o 5. Só que a gente acabou de ver que para corrigir esse 5, nós temos que colocar um 0 embaixo. Então embaixo do 2 eu já começo com 0. E agora eu começo com 5, beleza? 5 vezes 1, 5 vezes 1 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 2, 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. 10 é o quê? Já passou para a próxima ordem, beleza? Como vocês estão vendo aí, eu coloquei o 1 apagadinho, porque no caderno de vocês não vão estar apagando esse 1, então eu deixei lá ele, beleza? Não foi erro não, tranquilo? Então, 5 vezes 5, que dá quanto? Dá 25. 25 é o quê? 20 mais 5. Eu escrevo o 5, como vocês estão vendo aí, e o 2 ele sobe, beleza? E agora eu continuo normalmente. 5 vezes 4, que dá 20. 20, com 2 que veio da ordem anterior, beleza? Vai dar 22, tranquilo? Então aqui a gente tem esses dois valores. O que é que eu vou fazer? Multiplicação, a gente sabe que tem que somar esses dois valores que a gente multiplicou. Então a gente faz a operação de adição, normalmente. 2 mais 0 dá 2, 4 mais 5, que dá 9, 0 com 0, 0. 9 mais 6 dá quanto? Dá 15, então eu coloco o 5 e vai 1. E esse 1 mais 2, que dá 3, e o 2 que está sozinho, eu repito. E agora o que é que eu faço com essa vírgula? Você vai ter que observar a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Então nesse caso aí, nós temos no número 45,21, nós temos 2 casas decimais após a vírgula. E no número 5,2, nós temos uma casa decimal após a vírgula. Então, 2 da casa do 45, mais com a casa do outro, ficou 3 casas decimais no total. Então, nesse número, eu vou dar 3 casas para colocar minha vírgula. Tranquilo? Então, aqui eu coloco minha vírgula. O resultado dessa operação, 45,21 vezes 5,2, é 235,92. Ok?
Tranquilo? E agora nós vamos ver a operação de divisão. A operação de divisão é a operação de repartir em quantidades, repartir uma quantidade em quantidades iguais. O sinal da divisão são vários, não existe um sinal específico ou um único sinal. São vários sinais que representam a divisão, beleza? Tem 2 pontos, uma barra, infração, tranquilo? Então, beleza, vamos seguir aqui. O dividendo e o divisor são os termos dessa divisão. O quociente é o resultado e o resto é o que sobra, tranquilo? E agora nós vamos ver o algoritmo. Eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente, que é o meu resultado, e tem o resto, que é o que sobra. Vamos ver um exemplo aqui. 80 dividido por 5. Como é que eu faço essa operação? A primeira coisa é armar no algoritmo que vocês já conhecem, 80 dividido por 5. A primeira ideia que vocês têm que ter é, pega o algoritmo 8, ele é maior que o 5? Então dá para dividir. Então 8 dividido por 5, a ideia que eu vou perguntar, a pergunta que eu vou fazer é, quantas vezes o 5 cabe dentro do 8? 5 cabe dentro do 8 uma vez só, então eu coloco lá o resultado 1. E agora eu faço o processo inverso, a multiplicação voltando. 1 vezes 5 dá 5. Então lá embaixo do 8 eu coloco menos 5. Essa operação que eu estou fazendo de menos, que eu estou retirando, vocês vão estar acostumando com isso e não vai estar precisando colocar isso toda vez, beleza? Mas como eu estou tentando abordar de uma forma geral e muita gente ainda não sabe, a gente subtrai esses 5 ali, tranquilo? E escreve o resto. 8 menos 5, 3. E agora o que eu faço? Aquele zerinho lá, ele vai descer, ficando 30. 30 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe dentro de 30? Não tem escapatória, você vai ter que lembrar da tabuada, ter que estudar a tabuada, vai ter que entender como funciona, entender os múltiplos, beleza? Então aqui, eu sei que 30 dividido por 5 dá 6. Mas se você perceber, você pode contar na mão. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então coube 6 vezes. Então o resultado de 80 dividido por 5 é igual a 16. Vamos multiplicar o 6 por 5, só para continuar aquele processo do resto. Então 6 vezes 5 dá quanto? Dá 30. Eu passo lá com o sinal negativo, menos 30. 30 menos 30 dá 0. O resto dessa divisão foi 0. Significa que é uma divisão exata, beleza? Então aí quando o resto zerou, em muitos casos os restos não vai zerar, tranquilo? Você pode continuar a divisão, já que você está trabalhando com números decimais já, beleza? Ou pode escrever ali o resto da divisão, beleza? O algoritmo é esse aqui, dividendo, divisor, quociente, que é o meu resultado, e o resto. Para conferir se essa operação está correta, eu utilizo isso aqui. Isso aqui não preciso decorar, isso aqui já é intuitivo, beleza? Então eu tenho o quociente vezes o divisor, mais o resto, que isso é igual ao dividendo. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo aí vocês conseguem perceber que eu utilizei outra notação para representar a divisão. Eu utilizei 2 pontos, pois vocês vão encontrar diversos exemplos, diversas notações que vão representar a mesma coisa, beleza? Então eu tenho 26 dividido por 3. Primeira coisa, coloca no algoritmo e monta a divisão. Então aqui eu tenho 26 dividido por 3 e eu vou fazer essa divisão. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é, quantas vezes 3 cabe dentro de 26? Vocês conhecendo os múltiplos, lembrando, sabe que 8 vezes 3 dá 24. Se eu botar mais 1, dá 27, então já passou. Eu vou até 24. Foram quantas vezes? 8 vezes. Então o resultado é 8. 26 dividido por 3 dá 8. Agora lembra que a gente tem que fazer o processo multiplicando inverso? Então 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá 24. 26 menos 24, eu vou achar meu resto. 26 menos 24, eu acho 2. Tranquilo? Então aí 26 dividido por 3 dá 8 com o resto 2. Galera, então por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula. Beleza? Falou!